Bom dia a todos. Meu nome é João Daniel Rassi, eu sou sócio da área penal empresarial do Siqueira Castro Advogados. E, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que se conectaram conosco essa manhã para participar desse webinar. Essa apresentação é mais uma das várias iniciativas que a Siqueira Castro Advogados tem feito para superar essa fase de isolamento e se manter próximo dos clientes, dos amigos, e principalmente trocando ideias sobre esses problemas que têm surgido tão rapidamente, buscando algumas soluções. E, nesse sentido, o objetivo de hoje é tratar do tema ética empresarial, comportamento negocial e compliance, gestão de desastre e gestão de crise. Eu vou intermediar uma discussão entre o meu sócio Guilherme Dantas, a quem eu agradeço também a participação, a disponibilidade. O Guilherme Dantas é o meu sócio da área corporativa, da área societária da Siqueira Castro Advogados, e o professor especialista no tema, Eduardo Saad Diniz, que também se dispôs a trazer o seu conhecimento, a sua especialidade para esse debate, ele que já estuda esse tema há muitos anos. Além de consultor, o professor Eduardo Saad é professor da Faculdade de Direito da USP, Ribeirão Preto, e, a propósito, desenvolveu o seu estudo numa das mais tradicionais universidades americanas do estudo de compliance, a Universidade de Pensilvânia, e, entre outros livros, publicou um que já é um clássico, que se chama Ética Negocial e Compliance entre a Educação Executiva e a Interpretação Judicial. Esse livro é da editora Revista dos Tribunais. Cada um vai ter mais ou menos 25 minutos de debate. Nós vamos cumprir o horário, mas haverá uma certa informalidade. Como eu disse, a minha função é de mediador, alguns pontos eu posso acrescentar, mas as dúvidas que eventualmente forem surgindo, eu pediria a gentileza que enviasse via a ferramenta do QAI, que fica na parte inferior da tela. Na medida do possível, eu vou trazendo essas dúvidas também para o debate. As que derem tempo e as que não derem tempo serão transmitidas aqui para os palestrantes, que com certeza, apesar de não terem respondido ao vivo, serão enviadas aos senhores. Então vamos começar, indo direto ao ponto. Compliance e gestão de crise, numa delimitação mais objetiva. Para tratar de gestão de crise no compliance, entendemos que deve ser partido de alguns pressupostos. Até porque há 10 anos ninguém mais descarta a importância do compliance no ambiente corporativo. O que era uma tradição das empresas multinacionais com sede no Brasil, que já cumpriam os seus programas de compliance. Há cerca de 10 anos, essa ética negocial passou a ser um dia a dia, passou a ser uma rotina. Eu me recordo que surgiram vários consultores oferecendo implementar programa de compliance nas empresas, porque para muitas era uma novidade. Chovia e-mails divulgando ou fazendo propaganda nesse sentido. E isso, de fato, virou uma cultura que culminou na edição da nossa lei anticorrupção. O que consagrou a cultura brasileira nesse sentido foi a edição da lei anticorrupção, a lei 12.846. Mas é claro que o assunto de compliance ele não se esgota só em implementar um programa de compliance na empresa. É claro que eu posso dizer que implementar um programa é o requisito mínimo,
Mas surgiram outros desdobramentos da implementação do programa de compliance. Houve uma revisão contratual, houve uma preocupação com muitas cláusulas na prestação de serviço, na contratação de terceiros, etc. Houve uma preocupação também no aspecto criminal. Você se lembra que nós estávamos no auge do julgamento do mensalão, e o mensalão, o assunto do compliance veio à tona. E nesse aspecto criminal, que ainda vai vir à tona com certeza, a preocupação era sempre sobre a responsabilidade por omissão daquele que tem o cargo de implementar o programa de compliance, que foi outra consequência também. Não era só implementar o programa de compliance, passou-se a contratar pessoas para serem responsáveis por esse programa. Tudo isso foi alvo de debate, tem sido nesses anos, e é indiscutível a importância. Mas um aspecto dentro do guarda-chuva do compliance, segundo o nosso entendimento, não tem tido o debate ou a discussão merecida, que é a gestão de crise. E é sobre esse aspecto, especificamente, do assunto compliance, que nós iremos tratar diante da pandemia que acontece hoje, não sem antes estabelecer esses pressupostos ou esses pontos. Primeiro, faz parte da ética empresarial, como o próprio professor Saad diz, que os programas de compliance permaneçam em constante mudança. Depois, é pressuposto do compliance que programas de compliance apresentam falhas. E isso a gente assiste sempre. É que essas falhas do programa de compliance, elas podem vir, ou elas podem ter sido desencadeadas por fatores internos da empresa. Veja, recentemente, esses últimos 5 anos, infelizmente, esses desastres ecológicos que o Brasil sofreu. O que se discute é falhas internas de engenharia, de técnica, que deram ensejo a um desastre, que deve ser gerido nessa crise. Mas não se pode esquecer, especificamente dentro do guarda-chuva do programa de compliance, no ponto gestão de crise, que essa crise, que na maioria das vezes se desencadeia por motivos internos, ela pode se desencadear por fatores externos, que é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje com a pandemia. Poderia ser uma situação de terremoto, por exemplo, ou de um outro tipo de desastre ambiental por consequências naturais. E o que se percebe tão rapidamente, porque tudo é muito recente, que algumas empresas estão atuando na gestão de crise, as que estão atuando, esquecendo, com situações pontuais, esquecendo o que já foi feito num programa de compliance implementado, o que pode ser arriscado, segundo o nosso ponto de vista, o que pode gerar consequências. Então, daí surgem as perguntas que vão nortear esse debate, que é informal e que permite a participação de todos. O que uma empresa deve ter como estratégia na gestão de crise por conta de um fator externo, desencadeada por conta de fator externo, como a pandemia? Se eu sou uma empresa de atividade essencial e estou em um determinado estado e tenho que cumprir determinada regulamentação administrativa, como, por exemplo, no setor de atendimento, em que eu tenho atendentes, deixar uma baia livre a cada atendente, colocar um pote de álcool gel, distribuir máscaras, é só um exemplo. E eu vou ser submetido a fiscalizações por parte dos órgãos trabalhistas se eu estou cumprindo essas exigências, que podem vir por decreto. Aliás, já existem, né? Então, o que a empresa deve ter como estratégia? Mas,
qual o nível de exigência na execução dos programas de compliance nessas circunstâncias? Eu vou dar um outro exemplo. Eu posso contratar um avião particular, eu, empresa privada, posso contratar um avião para buscar expatriados meus que estão trabalhando fora. Essa contratação, como ela se dá? Então, qual é o nível da execução do programa de compliance que eu já tenho diante das circunstâncias da crise ocasionada por fator externo, a pandemia? Ou eu devo ter alguma proatividade em respeito ao programa de compliance que eu já possuo? Enfim, senhores e senhoras que com paciência nos ouvem, o que se deve entender sobre uma boa gestão de crises, ou melhor, uma gestão de crises eficiente? Professor Eduardo? Bom, muito bem, eu queria, se você me permite, Raça, dedicar pelo menos uns segundos iniciais para te agradecer pelo convite, pelo extraordinário prestígio, né? Agradecimentos que eu estendo também ao Dantas e ao Siqueira Castro. Também queria, agora rapidamente, gastar outros segundos para enaltecer essa liderança do Siqueira Castro, né, numa iniciativa bastante saudável, que revela uma legítima liderança nesse momento do país e global, né, de uso dos seus recursos para pensar novas soluções e novos serviços jurídicos, né, diante desse problema novo da pandemia. Tá? Meus cumprimentos ao Siqueira Castro. Que eu acredito também que essa liderança se revela pela sua própria liderança no setor, né? Me agrada muito a ideia de utilizar a ciência, de orientar cientificamente o planejamento estratégico das empresas e dos programas de compliance e a forma como nós, aí, desde uma outra perspectiva, estamos pensando o risco e a responsabilidade, né? Então, meus cumprimentos aí. Também queria dizer, e isso eu quero deixar registrado e gravado, né? Os seus comentários a meu respeito são excessivamente generosos, né? Eu não gostaria desse culto à personalidade e muito menos de que eu próprio incorra naquilo que eu critique, né? Que é o lídercentrismo, né? Tampouco porque eu gostaria de ter essa mesma capacidade de criticar os líderes que levaram os programas de compliance no Brasil à forma como eles estão hoje, né? Uma forma ainda imatura e ainda carente de muitos avanços e de muita inovação. Tá? Eu prefiro trabalhar com um pouquinho mais de humildade nessa linha que você tem conduzido, na formação de um grupo e não da afirmação de uma individualidade. Né? Essa humildade também nos leva a entender um pouco daquilo que é compliance e gestão de crise. Tá? Você me pergunta inicialmente sobre o que deve ter uma empresa no seu programa de compliance para a gestão de crise. Eu queria dar um passo um pouco atrás e perguntar por que uma empresa deve ter um programa de gestão de crise e um programa de compliance. Perdão, houve uma pequena invasão. O papai está aqui. Perdão. Por que uma empresa deve ter uma estratégia de gestão de crise? Me desculpa, essa é uma das situações. É uma crise, professor Eduardo. É uma crise. É uma das crises para quais não precisa existir compliance, viu, Eduardo? Essa a gente não estava preparado, Eduardo. Então fique à vontade para resolver. Porque uma empresa deve ter uma estratégia de gestão de crise. A sinceridade e a honestidade deve ser o primeiro caminho, né? Olha, aconteceu essa crise, eu preciso comunicar publicamente que eu tive esse problema aqui. Mas a humildade, ela nos leva a questionar em medida o que nós devemos aprender e como nós devemos aprender, né? Humildade para saber que ninguém sabe exatamente o que é gestão de crise. Não existe uma fórmula mágica, né? Hoje, ainda pela manhã, antes mesmo de nós iniciarmos aqui o nosso webinar, eu li uma matéria de um especialista em compliance mencionando gestão de crise.
E a matéria é vazia. A matéria não traz nenhum substrato, a matéria não traz nenhuma solução. Né? Nós estamos por iniciar no Brasil uma nova retórica de gestão de crise e impressiona muito negativamente a ausência de soluções concretas e inovadoras. Todos nós erramos, então nós precisamos... Me perdoa. E quando eu havia pensado essa noção de gestão de crise como instrumento de um programa de compliance, nessa linha de que todos nós erramos individualmente, também as empresas, os melhores programas também podem falhar e errar, eu pensava apenas enquanto desastres. Né? Puxa, o problema é que nós erramos, todos erramos, e quando erramos as consequências podem ser desastrosas, podem ser altamente danosas. Né? Então nós precisamos nos preparar para isso. Quando eu vou fazer uma due diligence, eu não faço só a due diligence para saber a situação pretérita da empresa. Eu quero saber se a empresa está preparada para errar. Eu não quero saber tudo aquilo que você faz de bem feito. Eu quero saber se acontecer um erro, como você vai reagir. E a partir dessa inteligência que eu gostaria de trazer esse aprendizado. Então tá bom. Agora, numa situação de crise, você está preparado para a crise? Você dispõe de toda a tecnologia, de toda a capacidade organizacional para reagir à crise? E aí nós vamos perguntar, então, por que nós temos que gastar os recursos escassos que nós temos hoje diante de crise em compliance? O que é que justifica investimento em compliance? Né? No Brasil, os dados, não só brasileiros, também internacionais, vão dizer que ainda existe uma postura um tanto quanto refratária nos investimentos em compliance. Né? Ainda é muito pouco significativo em relação àquilo que deveria ser. Mas por quê? Porque nós não sabemos justificar a importância do programa de compliance. Em primeiro lugar, para retorno aos investimentos, eu vou ter isso para quê? Eu vou ter isso para quê? E agora, nesse momento de crise, eu tenho que dar conta do meu déficit orçamentário aqui. Né? Eu tenho que dar conta dos meus resultados comerciais negativos. Por que eu vou investir nisso? Será que eu não tenho outros controles que poderiam exercer a mesma função? Aí eu te digo em tom provocativo, Rafa, de que compliance de fato não é necessário mesmo não. Se ele não é uma solução alternativa para expressar o comportamento ético da empresa e para a gestão da crise. Né? O nosso desafio é superar esses problemas tradicionalíssimos de compliance que nós não enfrentamos, né? Por isso que eu estou chamando da nova retórica da gestão de crise. Nós ainda não superamos a efetividade dos nossos programas de cumprimento normativo, não foi feita ainda uma métrica que não passe de mera volumetria. O sujeito apresenta um canal de comunicações ou um canal de denúncia, para quê? Para me mostrar que ele já apurou 100 denúncias, mas o que eram essas denúncias? O que elas representam em torno de uma detecção efetiva de infrações econômicas, né? E o que elas representam em torno de uma melhoria substancial no comportamento ético da empresa. Do contrário, é pura volumetria. Né? Pura volumetria. Né? Ninguém responde para nós como compliance serve para a detecção de infrações econômicas e para expressar a mudança de comportamento ético empresarial. E o desafio que nós temos agora, essa é a delicadeza, né? Como que eu justifico o investimento de compliance numa situação de crise? Como que essa tecnologia de detecção de infrações econômicas também me serve para me antecipar, né, a todos os perigos a que está posta a empresa? Ainda nessa fase antes de responder exatamente o que eu espero poder dialogar com tantas, eu queria trazer alguns prognósticos sobre esse porquê. Né? E eu peguei algumas expectativas de alguns atores, o que é que pode acontecer. Por exemplo, né? Nós temos ainda entendido que no mercado brasileiro apenas 54% das empresas autodeclaram apresentar um programa de compliance sem questionar a sua maior ou menor maturidade. Tá? Então, se não são todos que têm, vale dizer numa perspectiva informal, se ninguém tem, se ninguém está fazendo direito, por que agora eu tenho que ter? Né? É esse precisamente a resposta do porquê. Porque esta
é a oportunidade que você tem de criar um negócio ético e sustentável, de justificar o retorno no seu investimento, para fazer com que a sua empresa adquira estabilidade numa situação de crise. Tá? Só que não adianta nada a gente Como é pensar essa nisso situação só que nós estamos exclusivamente. vivendo? Pois é, apenas exclusivamente no ambiente privado. A iniciativa corporativa ela não está isolada, não só da outra dinâmica do mercado, mas também da relação com fiscalizadores e reguladores, sobretudo. E aí que vem os problemas concretos, práticos que você está extraindo. Né? Nesse momento, hoje, os fiscalizadores, sobretudo o Ministério Público, né, e os reguladores estão tentando pensar essa crise para dar uma resposta para ela agora, né? Imediatista. Na linguagem informal, estão tentando apagar o incêndio. Eles não estão preocupados, por exemplo, com as consequências de compliance, por exemplo, com a transparência das contratações emergenciais, que vão ser utilizados, o argumento do dia seguinte, vão ser utilizados nos tribunais como justificação moral, né, para as infrações econômicas que ocorreram, né, para justificação moral a partir desse regime de necessidade de contratação. Eu tinha que contratar mesmo, não dava para ficar parando para pensar em todos os requisitos de compliance. Né? Ou do contrário, perdão, Raça, eu não posso te ouvir. Desculpa, que o exemplo mais evidente, professor, é outros hospitais, né? A gente está vendo isso diariamente. Exatamente. As contratações dos hospitais. Hospitais, indústria farmacêutica, né? E que isso depois pode ser revertido nos tribunais como uma interpretação muito negativa de reprovação moral desse comportamento empresarial, né? Porque se valeu da crise para gerar um negócio ambicioso e agressivo. Então é preciso ter muito detalhe na forma como nós vamos esperar do comportamento dos fiscalizadores e reguladores também. Depois, né, tem para nós, sobretudo nós que trabalhamos com o direito penal, né, o alerta de compliance, né, vem justamente porque com a retração da capacidade produtiva, as empresas vão atender a buscar oportunidades ilegítimas, vão atender a buscar infrações econômicas para adquirir a oportunidade que ela não tem mais no mercado. O mercado já não me oferece tantas oportunidades de negócio. O mercado retraiu, a capacidade produtiva é menor. Então eu vou cometer crimes, porque senão eu não vou conseguir nunca realizar o meu orçamento. Né? Ou do contrário, das tensões provocadas pela crise, né? Não só pensando, né, nas figuras dos indivíduos, né, no desemprego, no aumento vertiginoso das taxas de desemprego, mas nas fraudes. Se ninguém tem isso mesmo, então vamos ali buscar um suborno de um funcionário público para tentar dar conta desse controle das exportações que advém daí, do desmanche da cadeia global, etc. E tal, né? Então eu tenho retração da capacidade produtiva com a busca de oportunidades ilegítimas para fazer negócio, por um lado. 2, as tensões que são movidas com as empresas. Tá? E, por fim, o nosso desafio real, e aí eu já começo abrindo as portas para esse o que deve ter uma empresa para gestão de crise, né? O nosso desafio é, se você priorizar os recursos escassos dentro da empresa para gerar oportunidade de negócios éticos e sustentáveis, é aí que é a resposta. Né? Agora, como fazer? Como é que, então, eu utilizo os recursos de compliance para reorganizar socialmente a minha produção da empresa? Né? Esse é a plataforma básica que eu gostaria de consolidar para que nós podemos ter um diálogo aí com tantas também. Bom dia a todos, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado, Raci, obrigado, professor Eduardo. É um prazer, mais uma vez, estar junto discutindo esse tema. Acho que todo mundo tem um prazer enorme em debater com você, Eduardo, esse tema. Eu queria pegar um ponto, acho que onde o Raci colocou bem, a questão de essencialidade, né? Existe hoje uma dicotomia muito grande, quase uma binariedade, em se ressaltar aquilo que é essencial, aquilo que não é essencial, né? E nesse cenário de retração, nesse cenário de poucos recursos, é muito natural, às vezes, ter uma primeira impressão de que compliance não tem a mesma importância e o mesmo senso de prioridade que outras atividades chegam a ter. E acho que, como você colocou bem, Eduardo, passa realmente, às vezes, uma
primeira impressão que é até uma questão de sobrevivência, eventualmente, criar uma flexibilidade, uma tolerância no compliance em favor da sobrevivência da empresa, né? Então, poxa, se eu estou com dificuldade para vender, não é hora de eu pensar que se eu estou em conformidade com regras de negócio, com a boa ética de negócio, para conseguir sobreviver, para pagar os salários da empresa, para poder continuar faturando, né? Isso realmente tende, assim, a primeira reação, que é aquele cenário de guerra, que não é verdadeiro, né? Assim, é um cenário de guerra, mas a gente não está em guerra, né? A gente não deve flexibilizar, basicamente por um sentido prático muito grande, eu acho. Tem um fundamento utilitarista muito grande, que o administrador de empresas, o gestor, em qualquer grau que ele esteja, seja de uma grande empresa ou de uma empresa pequena, um gestor profissional de fundos, você precisa entender que a necessidade de compliance numa situação dessa é garantir a continuidade do seu negócio, né? Porque a gente tem ouvido falar muito a continuidade do negócio, business continuity. O que o compliance ele oferece de ferramenta para uma empresa? A garantia de que a sustentabilidade do seu negócio está fundada em fazer negócios corretos, que amanhã depois você não vai ter uma crise advinda de uma crise. O que eu quero dizer? A gente percebeu nos últimos anos, como colocou o Hassi, as consequências de empresas que ficaram em ambientes como Mensalão, como Lava Jato, tivemos crises financeiras advindas de grandes fraudes. O custo disso foi ou muito caro e grande impacto, né, na sobrevivência da empresa no médio e longo prazo, ou foi a falência de muitas empresas, que deixaram de observar as regras e pagaram por isso, né? Então, o compliance tem essa preocupação, sim, de fazer tudo aquilo que protege a sua empresa, né? Se você fizer certo o negócio, você não tem que se preocupar com aquilo que você está fazendo. E essa realidade, ela não deixa de ser hoje presente, né? Eu acho que mais do que nunca, ela está presente, né? E você colocou um ponto muito importante, que é o seguinte: nós temos que realmente encontrar sentido orçamentário em gastar dinheiro com compliance, né? Esse sentido orçamentário ele é muito importante. Então, o programa de compliance ele é necessário. Esse programa de compliance que uma empresa tem, como, por exemplo, o hospital privado, esse programa de compliance que já foi implementado, ele é necessário, mesmo nessa situação. E de que forma, Guilherme? Então, Hassi, acho que você por também exemplo, colocou... o professor Eduardo falou, daqui a um ano essas contratações têm sido feitas, daqui a um ano, se Deus quiser, a gente espera que isso passe rápido, e na hora que tudo isso passar, que essa situação de excepcionalidade, né, professor Eduardo, ela deixar de existir, os contratos foram feitos agora. Sim. E muitas vezes até com dinheiro público. A gente temos uma... Provavelmente surgirão processos, né, questionando licitações ou questionando em nível de ausência de licitação o que foi feito. Então, o que é que se pode ter de proatividade hoje na implementação ou na execução da gestão de crise nessa empresa? Olha, Hassi, um dos pontos que é muito claro para a gente é a necessidade de se priorizar os pontos de maior atenção, né? Quando você faz um programa de compliance, parte desse programa é o seu mapeamento de risco. E ele tem mobilidade, lógico, ele tem mobilidade. Se você é uma empresa que tem muita relação governamental, você vende muito para governo, dentro do seu mapa de risco, você tem um aumento de sensibilidade daquilo que você considera como riscos derivados de práticas de corrupção em relações com agente público. Então, você dá um foco maior para isso, né? Se você é uma empresa que tem muita atividade de impacto ambiental, você reforça a sua preocupação em compliance na área ambiental. Hoje, o que se tem é uma clareza muito grande de que todo mundo vai ter que concentrar suas forças, direcionar um pouco das suas forças para esse compliance crise Covid-19 ou pós-crise Covid-19. Em que sentido? Esses exemplos que você deu,
eu vou realmente ter que tratar os EPIs, né, que antigamente era uma preocupação quase que para a indústria de pesada ou para a indústria que expunha os seus trabalhadores a risco de acidente, você vai ter que pensar que EPI pode ser algo para um escritório como o nosso, um escritório de contabilidade, um escritório de prestação de serviço, uma agência de turismo, né? Então, você vai ter esse redirecionamento do esforço do compliance. Ele não vai deixar de existir, mas ele vai ter um foco diferente. Nos últimos anos, o compliance ele amadureceu nas empresas em várias áreas, né? Você colocou bem, anticorrupção, por conta de tudo que a gente viu acontecer derivado dos escândalos recentes do Brasil. Mas a gente teve muito compliance antitrust decorrente também de focos, lavagem de dinheiro depois do 11 de setembro, Sarbanes-Oxley depois das grandes crises financeiras da década de 2000. Então, e cada uma delas gerou uma atividade de compliance própria para se proteger da próxima crise, né? Essa crise ela era desconhecida como crise ou desastre, mas a partir de agora, ela já não é mais desconhecida. Então, não existe mais a justificativa omissiva de dizer que eu não tenho que me preparar para ela, né? Eu tenho que estar preparado para a próxima pandemia ou para a próxima realidade que acontecer globalmente ou isoladamente e que me faça, como gestor, ter a obrigação de isolar pessoas, separar atividades, colocar as pessoas em home office. Esse mapa de preparação da atividade da gestão de risco, ela vai integrar a cadeia de compliance, ela vai exigir que os gestores tenham, sim, a preparação, tenham um roteiro, porque da próxima vez não vai dar para falar que pegou de surpresa, né? A gente já se questiona se era para ter pego de surpresa, né? Agora, o que aconteceu. A próxima vez já não dá. Então, a gente vai ter que ter nos nossos roteiros preparações direcionadas para essas atividades. Então, a gente vai incorporar, e a gente já tem feito alguns trabalhos, acho que é legal a gente pontuar isso, para a criação de estruturas e mapas que preparem o retorno das atividades, sabendo que as atividades jamais retornarão a um nível de normalidade que a gente conhecia antes do evento, né? Eu vi recentemente um professor falando sobre gestão de crise pós grandes eventos. E ele dá um exemplo que foi muito interessante, me marcou muito. Há 20 anos atrás, acho que chamariam a gente de louco se a gente fosse para o aeroporto, ou chamariam uma autoridade no aeroporto de louco se pedisse para tirar o sapato para passar no raio-x, né? Imagina a gente fazendo o que a gente faz hoje antes do 11 de setembro. E hoje virou uma rotina para a gente, essa segurança pós-desastre de 11 de setembro. O que a gente tem que pensar é que vamos ter mudanças que precisarão ser adaptadas às realidades das empresas e às nossas pessoais e que os agentes vão exigir da gente comportamento, né? Então, as empresas vão ter novas realidades de exigência do comportamento pessoal, social dentro dela, higienização, não cumprimentar, né? Tudo que a gente sabe que está acontecendo, isso pode ser estendido para a realidade das empresas. Isso vai estar em programa de compliance. Eu não tenho dúvida disso. Acho que, Eduardo, não sei se você concorda, a gente está falando de um problema diferente, né? Mas a gente tem que imaginar que a gente vai fazer parte da realidade do previsível, né? Do previsível e do que precisamos estar preparados, né? Quer dizer, então é uma afirmação que se tem um programa de compliance é necessário. Fora necessário. as exigências contratuais que as empresas muitas vezes se utilizam para implementar ou não, ele é necessário. E dentro desse programa de compliance, o ponto é a gestão de crise, uma gestão de crise eficiente, é isso, professor Eduardo? Veja, essa afirmação categórica, o programa de compliance é necessário, nós podemos dimensioná-la com base na realidade concreta de cada empresa, a partir dos recursos que elas têm disponíveis e da forma como elas justificam esse investimento, né?
vocês discutiram aqui aquela questão do hospital privado ou na compra de insumos de primeira necessidade, etc. Havendo recursos, assim, minha opinião, havendo recursos, o seu comitê de crise integrado ao departamento de compliance, ele vai ser utilizado como primeira linha de defesa, né? O frontline support. Tá? O que as empresas precisam nessa situação de crise é só ter um bom aconselhamento sobre aquilo que elas têm que fazer. Né? Então, o comitê de crise prepara todos os cenários possíveis, do best case até o worst case cenário, né? Para orientar a sua tomada de decisões. Daí a sua justificativa, quando e se isso for levado ao judiciário, apesar de toda a cautela que eu tive, apesar de me aconselhar, apesar de querer fazer tudo conforme a legislação vigente e tudo conforme o regime de necessidade, eu errei. E aí o judiciário interpreta esse erro. Peraí, eu não posso abrir responsabilidade a esta empresa da mesma forma que eu vou atribuir a outra. É só essa questão de um bom aconselhamento, de um comitê de crise integrado ao departamento de compliance. Agora, e se eu não tenho recursos de compliance? Então, como é que eu faço? Eu também não posso ser vitimizado por não dispor de um bom departamento de compliance ou por ter funções inadequadas de compliance. Eu tenho que pensar também, isso pode ser uma estratégia de defesa, inclusive para as pequenas e médias empresas em tempos de crise, é a tal do compliance. Então, quer dizer o seguinte, que é só você, grande hospital privado, que dispõe de todos os recursos, de todos os investimentos, de todos os instrumentos, é só você que vai poder fazer essas contratações? Eu não posso fazer? Né? Então, compliance também não pode ser instrumentalizado como um instrumento de dominação estratégica de mercado. Tá? Nessa situação, o comitê de crise também tem que pensar o protagonismo desse hospital privado em toda a cadeia de produção. Esse grande hospital privado está presente na cadeia de produção dos seus pequenos fornecedores, dos seus outros contratantes. Este grande hospital privado, que dispõe de todos os recursos, capacitou toda a cadeia de produção para que ela também possa operar nesse regime de necessidade de contratações. Perceba que, quando concretamente considerados, os programas de compliance vão levando a uma grandeza muito diferente de explicações. Tá? Por outro lado, eu também queria aproveitar essa para dizer um pouco sobre os riscos da avaliação exclusivamente jurídica de risco. Né? Normalmente, quando a gente faz avaliação de risco, a gente se limita, nós advogados, né, a olhar o que está na lei, né, para dizer isso pode, isso não pode. Na dúvida, com um certo receio, com um certo medo, a gente fala, não pode. Né? E aí a gente não só acaba perdendo a oportunidade de negócios, como também obstruindo contratações que são absolutamente necessárias. Né? Isso é muito importante, né? Ou criação de falsos. Claro, isso é decisivo para o momento de crise, né? Para a operação de um departamento de crise. Eu posso criar... Que esse é um aspecto importante, porque tem um lado da proatividade no período de crise. É isso que foi falado, da oportunidade de negócio. Sem dúvida alguma. Não, sem dúvida alguma. E aí, na minha análise de risco, eu posso estar correndo a insuficiência de criar falsos. Um falso negativo ou um falso positivo. O que é um falso positivo? Aqui há um risco nessa contratação emergencial. E aí, uma situação que é emergencial, que demanda a atuação dessa atividade empresarial, a gente acaba obstruindo, porque nós não temos essa dinâmica, nós não temos essa percepção. Ou um falso negativo, né? Vai ao escritório de advocacia e dá uma cobertura jurídica e moral para aquela operação que, na verdade, é ilícita. Né? E o que muda nessa avaliação de risco em uma situação de crise? Né? O que muda numa avaliação de risco quando o departamento de compliance tem um comitê de crise, está integrado, articulado minimamente a uma gestão de crise? Porque essa criação de falsos tampouco é capaz de lidar com contingências.
a capacidade de antecipação de todos os problemas, por exemplo, dessa retração da cadeia produtiva, do desmanche das cadeias globais, né? Do controle das exportações, etc, etc. Tá? Essa é uma contribuição que eu gostaria de deixar. Só aproveitando, a gente tem aqui só que cumprir o prazo e algumas perguntas, como eu disse, todas as perguntas serão respondidas ao vivo algumas. E entre elas, existe aqui a seguinte, é uma pergunta muito prática. Na linha de tudo isso que está falando, qual que é a providência que a empresa tem para atender exigências sanitárias para a sua atividade, diante do contexto de compliance, desde a compra de álcool gel até a compra de máscaras, que é o que mais tem se falado, em si, de um jeito simples, né? A minha empresa com o programa de compliance, como ela deve agir, qual é o nível de exigência desse compliance para obrigações sanitárias? Essa é a pergunta. Oi, então, essa e algumas outras, muitas perguntas dessa natureza, assim, são perguntas com detalhes técnicos e, francamente, eu não tenho agora o detalhe do que vai ser exigido ou do que se exige hoje, né? O que é importante e o que a gente está tentando endereçar hoje aqui nesse debate, que isso vai fazer parte desse mapa mental de necessidade de ter compliance, para que o setor de compliance busque dentro da informação de um especialista aquilo que coloca a sua organização em conformidade com a exigência legal, né? Desde um restaurante que eventualmente tenha que ter uma imposição sanitária de não permitir que pessoas sentem próximas. Isso é uma imposição sanitária a um negócio, é uma intervenção estatal na liberdade do negócio de atuar. Preocupações com segurança, né, dos seus trabalhadores vão passar a fazer parte de checklists de compliance. Eu achei interessante, ontem, acho que se não me engano, eu vi na Bloomberg uma matéria, a Volkswagen globalmente está chamando, acho que 450 mil funcionários para retornarem aos trabalhos. Eles têm um checklist só para os funcionários de mais de 100 itens de preocupação, né? Então, esse tipo de atividade vai demandar compliance, sim, né? É o compliance de segurança do trabalho, né? Atividades de sanitária e de segurança do trabalho. E vai mais, e vai mais. A gente precisa pensar por que o compliance é importante nessa hora, né? Compliance nada mais é do que conformidade. As empresas, elas podem passar a exigir informações de seus funcionários para controlar a contaminação da epidemia, começar a pedir informações que não estavam pedindo, que nunca pediram, né? Exemplo claro, será que os colaboradores de uma organização vão ser obrigados a dar informação sobre suas viagens particulares, por exemplo? Porque a organização tem acesso às suas viagens de negócios. Fulano, ciclano foi para a China, eu sei que ele foi para a China, ele foi para a Itália, ele volta, ele fica numa situação de quarentena, mas a pessoa sai de férias, né? Não tem uma obrigação da pessoa dar a informação para a organização da onde ela vai em férias. E talvez agora ela possa dar. Talvez a pessoa precise dar informações para suas organizações, por exemplo, qual que é a atividade do seu companheiro, da sua companheira, do seu parceiro, com quem você mora, seu irmão, seu pai. Você tem uma pessoa na sua casa que é considerado um grupo de risco, né? Ou o seu marido, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira viajam muito para fora do país, né? E essa informação, será que as empresas vão ter direito de exigir dos seus funcionários, né? A gente está vendo na China, em alguns lugares na Ásia, na Coreia do Sul, os profissionais estão retornando ao trabalho, que eles estão recebendo o scanner de temperatura na porta dos escritórios, né? Isso é legal. O enfrentamento dessa pergunta tem que ser feita por áreas de compliance, né? Eu posso exigir isso do meu funcionário? Posso determinar? Até para aproveitar, como eu disse, a gente tem só uma limitação temporal só por causa disso.
mas para aproveitar algumas perguntas, colocar três pontos-chave que me pareceu que é de interesse aí de quem nos ouve, quem nos tem a paciência e a delicadeza de nos ouvir. Oportunidade de negócio, essa é a visão positiva. Então, eu tenho uma oportunidade de negócio, eu tenho um comitê de crise, segundo, e 3, eu tenho um receio das consequências que virão depois que essa pandemia passar em termos de processos, etc. Nessa linha, oportunidade de negócio, comitê de crise e possíveis consequências, a pergunta é como se organiza esse comitê de crise, que remete à questão inicial, né? O que é uma gestão de crise eficiente? E uma gestão de crise eficiente é aquela que minimiza os riscos processuais, o passivo de processos por uma empresa, em termos de responder ações e ter um prejuízo financeiro e de reputacional. Então, como esse comitê, professor Eduardo, deve agir? Eu vou falar de um jeito simples. O checklist desse comitê, ele está no meio de duas situações. Uma oportunidade de negócio de um lado e de outro, o receio que a empresa tem das consequências que podem vir dessa falsa percepção, da correta percepção, das consequências processuais, esse passivo que ela pode responder que virá depois, com certeza. Muito bem, Raci, só se você me permite acrescentar um quarto tópico aí, a questão das diligências, ou devida diligência, ou due diligence, como prefiram dizer. Né? Na diligência, você vai levar em consideração se o seu parceiro comercial ou se a sua cadeia de fornecedores e contratantes dispõe, ela também, de mecanismos de gestão de crise. Né? Esse também é um outro tópico muito importante, que é um produto de mercado. Né? Na verdade, a lógica desse comitê de crise ela não existe um modelo criado para isso. Né? Ela atende a um princípio muito básico, ela simplifica bastante a nossa situação. Né? Como a empresa, né, permite que pessoas interajam entre si no seu ambiente de tal forma a melhorar a vida das pessoas e conter a situação de crise. É simples assim. Só que, claro, tudo isso você tem que organizar conforme determinadas prioridades da sua atividade empresarial e dos valores que ela quer precisar. E é assim que, quando você tem prioridades aceitas por os holders, todos aqueles que dependem da empresa e que realizam esses valores, é assim que ela garante legitimidade. Né? Essa é a resposta teórica para isso. Né? Agora, como ele se organiza, ele vai depender dos seus recursos e do mercado no qual você opera. Não existe um modelo abstrato para você. Tá? Se você tem recursos, você cria um comitê de crise. Né? Como é que opera esse comitê? O que ele tem que ter? Ele tem que ter a informação suficiente para te dar um bom conselho, né, para uma tomada de decisão ética, sustentável e estável perante a crise. Né? Agora, como é que ele toma essas decisões? A partir de um principal ensinamento que nós temos, pelo menos desses primeiros 3 meses, ou melhor dizendo, desse primeiro mês de declaração da pandemia. Né? A primeira lição é que a sua empresa tem que estar pronta para reconduzir a sua atividade. Né? Ela pode reconduzir tanto em produção, distribuição ou quanto consumo. Se ela reconduz com base em quê? Aquilo que o Dantas disse, reconduz com base naquilo que é essencial. Né? Aí vai uma crítica ao modelo brasileiro. Né? A gente está bastante acostumado à mentalidade, então o Estado tem que proteger, tem toda uma estrutura de proteção do mercado. Tá bom, mas e você, enquanto empresa, o que é que você está fazendo para se preparar para isso? Né? Como é que você está mobilizando os seus recursos, os recursos do setor privado, para reconduzir a sua atividade aquilo que é essencial? Por um lado. Por outro, também nos impressiona o silêncio extraordinário, né, das nossas autoridades fiscalizadoras e reguladoras. A gente não sabe o que vem dali. Né? O que a pandemia nos trouxe é um novo tipo, um novo padrão de proteção de direitos, que não é só individual, não é só do trabalhador que está ali, que precisa de proteção de medidas sanitárias. É proteção também dos seus privilégios de compliance, dos seus direitos de compliance. Né? Sobretudo do seu dever de denunciar. Você está numa situação emergencial, você tem um dever de denunciar, você denuncia, você trava
é uma operação essencial. Ou do contrário, se todos se juntam para fazer uma operação emergencial, a gente pode estar caracterizando um cartel de compliance, né? Então, o que é mais importante de tudo é que a gente se organize, né, com os nossos procedimentos, havendo recursos possíveis, comitê de crise que dialogue com as funções de compliance, eles saibam articular como pessoas interagem nas empresas conforme as suas prioridades, valores, conferido legitimação. E 2, você está preparado para reconduzir a sua atividade empresarial conforme aquilo que é essencial, né? Essa é a plataforma básica, Haas e Dantas. Professor Eduardo, ficou muito claro que não existe um modelo para esse comitê de crise. Sim. E que isso tem que ser visto de acordo com a atividade de cada uma. E também ficou claro, até ampliando a tua resposta, que foi clara, professor Eduardo, que essa organização ela implica, no final das contas, numa documentação de cada postura que eu tenha. Eu não atendi por quê? Eu atendi dessa forma e atendi mesmo, e não foi de outra, mas por quê? Então, esse conjunto probatório da linguagem do contencioso, né, ele está inserido numa organização interna dentro do comitê que diminuirá o risco, eventualmente, de consequências de demandas judiciais posteriores. Um ponto que foi dito muito importante por vocês e que é muito na linha da postura do nosso escritório é a oportunidade de negócio. A oportunidade de negócio ela sempre existe, segundo o nosso entendimento. Só que a oportunidade de negócio antes da crise era uma. E depois da crise ela não deixou de existir, ela continua existindo, só que ela é diferente. E dizer que uma oportunidade de negócio em tempos de pandemia é diferente, significa dizer que ela traz como consequência de um programa de compliance a estruturação e implementação de certas posturas, entre as quais essa que eu acabei de falar. Agora, eu volto ao tema, sempre reunindo algumas das perguntas que o cuidadoso espectador nos faz. Isso tudo é agora, mas a empresa, para não ter essa pecha de que o programa de compliance, como se diz muito, é um cosmético da empresa, até para o aspecto da gestão de crise, é necessário que ela tenha um programa de crise estruturado, porque, como nós discutimos, professor Eduardo, falar que essa pandemia pode acabar daqui 3 meses, 4 meses, na verdade, há estudos que dizem que ela vai durar em sentido amplo, né? Não nesse sentido de ficar em casa, mas em sentido amplo, as consequências vão por mais de anos. Então, numa fala final, por causa do tempo, na linha de um programa de compliance sério, estruturado, no aspecto gestão de crise, que esse sempre foi o ponto dessa webinar. A gente sempre teve o objetivo de tratar durante essas discussões como foi feito a gestão de crise. Para ela não ser pontual, professor Eduardo, professor Dr. Dantas, o que vocês recomendam? O programa de compliance, gestão de crise, que no caso que a gente está vivendo é uma crise externa. O vírus não foi provocado por dentro da empresa como um desastre de engenharia. Dantas, eu vou falar rapidinho, daí acho que daí você conclui, Eduardo. O Haas, você mencionou, acho que foi muito interessante, você mencionou o checklist, né? O checklist ele é uma ferramenta muito simples, né? Difícil de se fazer, mas muito simples de se conceber para a gestão de crise e de desastre, né? É o que tradicionalmente se chama de plano de contingência. O plano de contingência bem desenhado, ele ajuda muito a você integrar aquilo que você precisa se preparar dentro de um compliance preventivo, né? Principalmente um preventivo, para uma próxima crise. Eu queria só compartilhar uma tela com vocês muito rapidamente sobre um diagrama de gestão de resposta à crise que a gente tem utilizado bastante. Acho que se vocês puderem olhar, não sei se vocês estão vendo aqui, é um diagrama de resposta rápida à crise
que ele tem um foco de se estruturar em cima de programas de compliance, né? Ou aproveitar o programa de compliance para se estruturar. Isso daqui não é... Quem está divulgando bastante, convido todos a conhecer essa estrutura de diagramas com checklist, é o Boston Consulting Group, está no site deles, é público, só que é uma adaptação que a gente tem utilizado para alguns trabalhos aqui do escritório. E, basicamente, tem uma divisão de 4 grandes pilares agora, né, que é a saúde e segurança das equipes, fortalecimento do negócio, resiliência financeira, clareza e transparência na execução. Acho que o Eduardo teve aí toda a transparência da crise, né, com a filhinha dele. Mas eu acho que é importante a gente olhar que dentro desses 4 pilares, você tem duas grandes forças que não podem ser negligenciadas. Uma é o compliance com requisito regulatório. Aí é tudo isso que a gente fala de hipóteses que podem acontecer, das mais malucas às mais óbvias, né? A gente realmente tem que olhar qual que é a exigência regulatória que está sendo imposta. E na clareza da execução, a liderança com integridade. Isso é muito importante, né? Faz parte do grande desafio desse momento a liderança com integridade. Não faremos a superação dessa crise a qualquer custo, né? A gente precisa respeitar os princípios e os valores éticos que foram conquistados com muita luta nesses últimos anos por toda a sociedade empresarial e que a gente não deve abrir mão deles, né? Então, eu vou devolver a palavra para a gente encerrar em respeito ao tempo, mas eu queria só passar para vocês essa imagem, para vocês perceberem que já existe um diagrama estruturado, um mapa mental programado para se fazer esse retorno e a busca da volta à normalidade, se é que ela vai existir. Isso tem que estar integrado dentro de um programa de compliance. Eduardo, para encerrar. Para encerrar, eu concordo com o Hassi de que existe sim uma oportunidade de negócio e dessa vez com uma orientação ética muito clara, né, de reconstrução da nossa sociedade pós-conflito, pós-crise, né? Só que, claro, não adianta a gente ficar esperando o desembarque das tropas na Normandia. Nós temos que nos preparar para isso. Como é que a gente se prepara para isso? A lógica, o Dantas já articulou. Existe um novo normal, que é um novo normal não só de aceitação de riscos, mas agora ele também de aceitação de crises. Nós vivenciamos uma projeção de até 2022 esse cenário ir se estendendo, né? De reclusão, de isolamento, de home office e etc. E, no meu entendimento, como é que a gente supera o uso de fachada, o uso meramente cosmético dos programas de compliance? A partir da validação científica, né? Submeter a avaliação, aprender com os erros, com humildade, reconhecer que os programas de compliance são incompletos, eles estão sempre em processo de constante mudança e maturação. É isso que o cientista faz, ele vai, avalia e valida esse programa de compliance. Tá? Me parece que dentro, sobretudo, com ênfase no cenário de gestão de crise, que é um novo nicho de mercado. Só queria uma vez mais agradecer ao Hassi, ao Dantas e ao Siqueira Castro pela oportunidade de diálogo. Nós que agradecemos e pontualmente, a Siqueira Castro Advogados agradece a atenção de todos os senhores e as senhoras que tiveram a disponibilidade de tempo e interesse nesse tema específico, que foi escolhido com muito cuidado, com muita cautela e com muita dedicação de toda a nossa equipe, para que isso fosse um meio de levar uma informação produtiva, uma informação positiva, uma informação de oportunidade de negócios. E eu agradeço, então, em nome do escritório, do Guilherme Dantas, da área corporativa, o nosso convidado, professor Eduardo Saad, e também a sua filha, que acabamos interrompendo o horário dela, né, professor Saad? Então, peço licença de todos para encerrar, não sei antes agradecer nossa equipe de marketing, que tem sido exemplar em viabilizar essa tecnologia que parece que veio para ficar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado também. Bom dia a todo todos. mundo. Bom dia de oportunidade de negócios. Até logo.